A gente vai focar agora na resolução de problemas sobre limites, certo? Vamos começar com esse limite aqui, que está destacado em vermelho. Limite desse quociente, dessa divisão, né, de dois polinômios, quando x tende a 1. Será que, para encontrar esse limite, eu posso usar a regra do quociente? Limite de um quociente, de uma divisão, é igual ao quociente dos limites. Vamos ver. Vamos trocar aqui, vamos trocar o x por 1. Trocando x por 1, 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Menos 2, 0. 0 em cima. Agora embaixo, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. 0 embaixo. 0 sobre 0, ou seja, uma indeterminação. Então você não pode usar aqui a regra do quociente, porque zera o denominador. O limite embaixo zera, não pode, certo? Será que tem outra maneira de resolver esse limite? A gente pode tentar fazer aparecer aqui um termo comum, um termo que apareça tanto em cima como embaixo. Aí esse termo se cancela em cima e embaixo, certo? De maneira que o limite embaixo já não dá mais zero. Vamos ver isso aqui, como é que fica isso aqui. Observe que esse numerador aqui, né, x2 mais x menos 2, isso aqui é uma equação do segundo grau. Aí vamos lembrar algo importante. Toda vida que você tiver uma equação do segundo grau, tem um termo x2, né? x2 mais bx mais c. Onde b e c são constantes. Observe que o coeficiente do a aqui, do x2, que seria o a, né, é 1. O coeficiente do x2 é 1. Então, toda vida que você tiver uma equação dessa, coeficiente do x2 for 1, você pode escrever essa equação da seguinte forma. X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau. Então, eu posso escrever essa equação como x menos uma raiz, x menos a outra. Mas isso se o coeficiente do x2 for 1, certo? Vamos ver aqui. Essa nossa equação, x2 mais x menos 2, que aparece aqui no numerador. Se você tirar as raízes, calcular o delta, aquela coisa toda, né? Delta b ao quadrado menos 4ac, né? Se você tirar as raízes, você vai ver que elas dão menos 2 e 1. Menos 2 e mais 1, certo? Como o coeficiente do x2 é 1, eu posso escrever essa equação do segundo grau da seguinte forma, ó, usando a regrazinha aqui, ó. X menos uma raiz, a raiz 1, vezes x menos a outra, que é menos 2. Então, x menos 1 vezes x menos menos 2. Então, aqui é uma raiz, x1, aqui é outra raiz, x2, certo? Fica, então, x menos 1 vezes x mais 2. Então, você pode escrever a sua equação do segundo grau, x menos 1 vezes x mais 2, que é o numerador aqui, né? Então, eu vou trocar o numerador dessa expressão, né? Vou trocar por x menos 1 vezes x mais 2. E embaixo, no denominador, eu posso colocar o x em evidência. Aqui embaixo eu posso colocar um x em evidência, ó. Fica, ó, x vezes x, x2, x vezes 1, x. Coloco um x em evidência. Com isso, eu fiz aparecer um termo em comum. X menos 1, ó, em cima e embaixo. Corta. Certo? Ou seja, essa expressão dá, então, ó, x mais 2 sobre x. Certo? Ou seja, eu escrevi o numerador como x menos 1 vezes x mais 2. Certo? Coloquei o x em evidência no denominador e cancelei o x menos 1 com x menos 1. Em cima e embaixo. A expressão ficou x mais 2 sobre x, certo? De maneira que o limite da minha função original, quando x tende a 1, pode ser trocado pelo limite de x mais 2 sobre x. Isso aqui, beleza. Observe que não zera mais embaixo. Ó. Trocando x por 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, né? Em cima, 3, né? Embaixo, 1. 3 sobre 1, ou seja, o limite é 3, certo? Ou seja, você trocou a sua expressão original por outra, que não zera embaixo, quando você faz o x tender a 1, certo? Então, o limite da minha expressão original é o limite dessa função aqui, ó, x mais 2 sobre x. Agora eu troco x por 1, beleza, não zera mais embaixo, ó, 1 mais 2 sobre 1, 3, certo? Se você fizer o gráfico da função original, que eu chamei aqui de f de x, que é essa aqui, né? x2 mais x menos 2 sobre x2 menos x3. Se fizer o gráfico dela, é igualzinha ao gráfico de x mais 2 sobre x. Essa aqui eu chamei de f, e x mais 2 sobre x eu chamei de g. Então, o gráfico da minha função original
é igualzinho ao gráfico de x mais 2 sobre x, exceto em um número, em x igual a 1, certo? Quando você faz o limite da sua função, quando x tende a 1, a minha função original, ao se aproximar de 1, o y se aproxima de quanto? 3. Quer você se aproxime pela esquerda ou pela direita, o y se aproxima de 3. Então o limite da minha função original é 3. Mas a minha função original, que é esse quociente aqui, não está definida em x igual a 1. Você não pode substituir o x igual a 1 na função. Se você colocar 1 aqui, vai dar 0 sobre 0. Certo? Então, o f de 1 não está definido na minha função original, que é a função f. Certo? Porque se você colocar 1 aqui, vai zerar embaixo. Então, o f de 1 não é 3. O f de 1 é diferente de 3. Não está definido em 3. Certo? Já a minha função, que é igualzinha à minha original, igualzinho em todo canto, exceto em x igual a 1. Observe que se você colocar 1 aqui, ó, você não pode cortar o numerador com o denominador. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Será que eu posso cortar um 0 com 0 e dizer que isso aqui é igual a 1? Claro que não. Então você só pode fazer essa simplificação se o x for diferente de 1. Então a minha expressão original é igual à função x mais 2 sobre x, contanto que o x seja diferente de 1. Isso quer dizer que o gráfico da minha função f é idêntico ao gráfico da função g, menos em um ponto. A função g em x igual a 1 está bem definidazinha. Ó. G de 1 é quanto? Coloque 1 aqui. Ó. 1 mais 2 sobre 1, 3. Certo? Então, as duas funções têm o mesmo limite, certo? Tem o mesmo limite, que é 3, né? Mas essa aqui não está definida em 1. O f de 1 não existe, não é 3. Enquanto essa aqui está bem definidazinha em 1. Ou seja, você pode encontrar o g de 1. É só trocar o x por 1. Ok? Então, ambas têm o mesmo limite. O limite é 3. Certo? Então, troca a expressão original por uma mais simples, que não zera embaixo, que é x mais 2 sobre x. Certo? E que o limite você consiga calcular fácil. Ok? Para frente. Esse outro limite aqui. Limite dessa função aqui, que eu chamei aqui de f de x, certo? Limite de f de x quando x tende a 0. Destacado aqui em vermelho. Limite dessa função quando x tende a 0. Será que eu posso usar a regra do quociente? Vamos trocar aqui o x por 0. 0 ao quadrado mais 100, 100. Raiz de 100, 10. Menos 10, 0. 0 em cima. 0 embaixo. 0 ao quadrado, 0. Então fica 0 sobre 0, indeterminado. Ou seja, o denominador dá 0. Esse é o problema. Então não posso usar a regra do quociente, certo? Você pode até tentar usar uma calculadora para encontrar o limite dessa função quando x tende a 0. Quando eu vou chegando perto do 0, o y vai para quanto? Aí você vai substituindo valores. X mais ou menos 1, aí substitui na função f, né? Coloca mais ou menos 1, vai dar o mesmo valor, né? Simétrico, né? Ele é simétrico, os valores são simétricos em relação à origem 0. Certo? Se botar mais ou menos 1, o y dá 0049. Certo? Se botar mais ou menos 001, ou seja, você chegou ainda mais perto do 0, que é pela esquerda, está aqui o 0, né? Cheguei mais perto do 0, que é pela esquerda como pela direita. Estou chegando perto desse 0 aqui. O y ainda dá 005. Se eu chegar muito perto do 0, 0,00001, ou mais ou menos, ou seja, pela esquerda ou pela direita, o y agora dá perto de 0, certo? Então, não dá para dizer com certeza para que valor esse limite converge usando uma calculadora. Então, o que é que eu posso fazer, então, para encontrar esse limite aqui? Você vai dar um jeito de aparecer um fator comum, ou seja, um termo que apareça em cima e embaixo, de maneira que ao cortar esses termos, o x2 desapareça. O problema é esse x2, que zera embaixo, quando o x tende a 0. Então, eu vou dar um jeito de fazer com que ele desapareça. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a expressão original, né? A expressão original, tá aqui ela, ó. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. É claro, se você multiplicar um número em cima e embaixo pelo mesmo número, você não altera o número original, né? Então, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número para não alterar a expressão original. E que escolha eu faço para fazer essa multiplicação? Observe que aqui eu tenho uma raiz menos 10. Você vai multiplicar pela raiz
mais 10, em cima e embaixo, para não alterar a expressão original. Ou seja, vou multiplicar por x2 mais 100, raiz, mais 10. Você vai simplesmente trocar, você vai trocar esse sinal menos por um mais. Certo? Desse jeito, eu faço aparecer um produto notável em cima. Ó, diferença, produto da diferença por uma soma. Essa raiz aqui todinha eu chamei de um A, certo? E o B é o 10. Então aqui fica o quê? Ó? A menos B. Do outro lado, a raiz, que é o A mais B. O B é o 10. É um produto notável, né? Produto da diferença pela soma. Certo? Repetindo. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse termo que aparece aqui no numerador, esse termo, só que com esse sinal aqui trocado. Em vez de menos, vai ser mais. Certo? Vai ser mais. Em cima e embaixo, para não alterar a expressão original. Aí aparece um produto notável em cima do numerador. A menos B, chamando a raiz de A, né? E o B de 10. A menos B, A mais B. Certo? Aí repete aqui a expressão embaixo, né? Multiplicado por x2. Observe o que é que vai aparecer aqui no numerador. Produto da diferença pela soma dá o quê? A menos B, A mais B. O A ao quadrado, primeiro ao quadrado. O A é tudo que está na raiz, né? Tudo que está na raiz, o A ao quadrado, menos o segundo, que é o B, que é o 10, ao quadrado. Diferença entre os dois quadrados. Diferença entre o A, que é o termo que está dentro da raiz, e o 10. Certo? Produto da diferença pela soma. Dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E embaixo, você multiplica essa expressão aqui todinha pelo x2. Né? Tem aqui o x2 e a expressão entre parênteses. Ó. Certo? E em cima dá o quê? Quanto é a raiz de x2 mais 100 elevado ao quadrado? Dá só o x2 mais 100, né? A raiz vai embora, né? Certo? Quadrado de uma raiz, aqui a raiz vai embora. x2 mais 100. Menos 10 ao quadrado, 100. Ou seja, em cima você vai ficar em cima só com x2, ó. 100 corta com 100. x2. Em cima, né? Certo? E embaixo? Embaixo é o x2 multiplicado por essa expressão aqui todinha. x2 multiplicado por essa expressão aqui todinha. Certo? Pronto. Aqui eu já corto o x2 com x2. O meu problema era o x2 embaixo, né? Já se cancela. Ó. x2 vai embora com x2. Fica 1 sobre essa raiz aqui todinha mais 10. Esse limite, quando o x tende a zero, agora é fácil de resolver. Certo? Porque não vai zerar mais embaixo. Então, eu removi o problema, que era zerar embaixo. Pronto. O limite da minha expressão original, fica o limite dessa função aqui, ó. Quando o x tende a zero. Esse limite aqui não tem problema, porque não zera embaixo. Vamos trocar o x por zero aqui. 0 ao quadrado, 0. Mais 100, 100. Raiz de 100 mais 10. Quanto é a raiz de 100? 10. 10 mais 10, 20. 1 sobre 20. 0,05. Certo? Então, o limite da minha expressão original, quando o x tende a zero, é o mesmo limite dessa expressão aqui. Mas a expressão original tem um problema, que zera embaixo. Essa aqui não tem, não zera embaixo. Certo? Então, o macete aqui é você pegar a sua expressão original, certo? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. O que é isso? No numerador aparece A menos B. Você multiplica por A mais B. Lembrando que o A é a raiz, né? E o B é o 10. Multiplica em cima e embaixo, para não alterar a expressão original. Nisso, você faz com que no numerador, usando o produto notável, né? O numerador fique só um x2. Ó. Corta o 100 com 100, fica só um x2 em cima. Ah, mas tem um x2 embaixo. Cancela. Certo? O meu problema era o x2. Aí fica essa expressão aqui, que o limite é fácil de calcular quando o x tende a zero. Porque não vai mais zerar embaixo. Certo? Então, dá mesmo limite dessa expressão aqui, que é 0,05, ok? Esse probleminha está lá no livro do Thomas, certo? Dado o gráfico abaixo, encontre os limites. A. Limite de f de t quando t tende a menos 2. Dado o gráfico abaixo, esse gráfico aqui, ó. Vamos começar com o item A. Observe que no eixo horizontal, você tem agora t. A variável independente é t, não é x. Então, eixo horizontal é t, não x. Eixo vertical não é y, nem é f de x, é f de t. Então, eixo vertical é f de t. Vamos começar com o item A. O gráfico é esse aqui. É esse aqui, ó. Limite de f de t quando t tende a menos 2.
Vamos chegar perto do menos 2 pela esquerda. O que é isso? Chegar perto do menos 2 pela esquerda. Por valores menores que menos 2. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2,4. O que acontece com a variável vertical? A componente vertical aqui da função. Ó, o f de t se aproxima de 0. Essa alturazinha aqui, né? O y se aproxima de 0. Certo? Então, limite da função quando t tende para menos 2 pela esquerda é 0. Isso aqui simboliza o quê? Estou chegando perto do menos 2. O que é que simboliza esse menuzinho aqui? Pela esquerda, por valores menores que menos 2. O y se aproxima de 0. Quando eu falo y, é o f, subtende-se que é o f de t, certo? Coordenada vertical. Se você chegar perto do menos 2 pela direita, é o simbolismozinho aqui, ó, o maisinho aqui, ó. Pela direita quer dizer o quê? Menos 1, menos 1,5, menos 1,8, menos 1,9, valores maiores que menos 2. O que acontece com o y? Se aproxima de 0 também. Certo? Então o limite pela direita também é 0. Então você diz que o limite de f de t, quando t tende a menos 2, é 0. Quer você chegue perto do menos 2 pela esquerda ou pela direita, a coordenada vertical, o y, essa alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez menor, perto de 0. Certo? Mas observe uma coisa, essa bola aberta aqui em menos 2 significa que a sua função não está definida em t igual a menos 2. Na coordenada horizontal, t igual a menos 2. Ou seja, o f de menos 2 não existe. Então, não posso dizer que o f de t, quando t tende a menos 2, é f de menos 2. Isso porque o f de menos 2 não existe. É por isso que eu coloco essa bola aberta aqui, ó. A função não está definida em t igual a menos 2. Mas o limite existe. O limite à esquerda é igual ao limite à direita. E esse limite dá 0. Ou seja, o y se aproxima de 0. Quer pela esquerda, quer pela direita. Ok? Item B. Limite da função f de t quando t tende a menos 1. Agora você vai chegar perto do menos 1. Certo? Menos 1. Quer você se aproxime pela esquerda como pela direita do menos 1, o y vai para quanto? O y vai para menos 1. Certo? Agora me aproximando pela direita, o y vai para quanto? Pela direita, ó, o y vai para menos 1. Certo? Então, limite de f de t quando t tende a menos 1 é o f de menos 1. Basta substituir o t igual a menos 1. O y dá menos 1 também, ó. Então, esse limite dá menos 1. Então, o limite existe e é menos 1. Certo? Lembrando que na nossa aula, quando é que esse limite existe? Quando o limite à esquerda é igualzinho ao limite à direita. Quer eu chegue perto do menos 1 pela esquerda, como pela direita, o y dá a mesma coisa. Que é o valor da função em menos 1. F de menos 1. Certo? Então, o limite existe e é menos 1. Item C. Limite de f de t quando t tende a 0. Aqui está aqui o t, 0 aqui, né? Chegando perto do 0. Vamos chegar perto do 0 pela esquerda. O que é que significa isso? Esse 0 menos aqui quer dizer que eu estou chegando perto do 0 por valores menores que 0. Menos 1, menos 0,8, menos 0,7, menos 0,001 e assim vai. Por valores menores que 0. O y tende para quanto? Menos 1. Então, chegando perto do 0 pela esquerda, o y se aproxima, na verdade, fica o tempo todo igual a menos 1. Pegue o número aqui, um t bem perto de 0. E negativo, menos 0,00001, quanto é o y dele? Menos 1. Então, o limite à esquerda é menos 1, certo? Menos 1. E o limite à direita do 0? Agora, chegando perto do 0, por valores maiores que 0. Simboliza assim, ó, 0 mais. Chegando perto do 0 por valores maiores que 0. 1, 0,9, 0,5, 0,01, 0,0001. O y é o tempo todo quanto? Mais 1. Então, o limite à direita é mais 1. Certo? Ao chegar perto do 0 pela direita, o limite é mais 1. Ou seja, qualquer valor que eu pegue maior que 0, o y dá sempre mais 1. Bem pertinho do 0. O y dá quanto? Mais 1. Ok? Então, limite à esquerda é diferente do limite à direita. O cachorro perturbando aqui. Certo? Então, você diz que o limite em 0 não existe. O limite em 0 não existe. O limite à esquerda é diferente do limite à direita. Ok? A sua função está definida em 0. Quanto é o f de 0? Ela está definida em 0? Tá. Ó, a bolinha fechada aqui, ó. Menos 1. O f de 0 é menos 1. Está definida em 0.
certo? A bola aberta, dizer que o valor dela em zero não é mais 1, é menos 1, bola fechada aqui. Mas por que o limite não existe em x igual a zero? Porque ao chegar perto do zero pela esquerda, o limite é uma coisa. Ao chegar perto do zero pela direita, o limite é outra. Então esse limite não existe em zero, certo? O item D. Limite de f de t quando eu chego perto, quando t se aproxima de menos 0,5. Menos 0,5 está bem aqui, né? Menos 0,5. Esse limite dá quanto? Ora, menos 1, certo? Limite da função quando t se aproxima de menos 0,5. Chegando perto do 0,5, quer por valores menores que ele, quer por valores maiores. O y é o tempo todo menos 1. Limite da sua função quando eu chego perto agora de mais 0,5. Mais 0,5. Dá quanto? Mais 1. Certo? Chegando agora perto de 0,5, quer pela esquerda como pela direita. O y dá quanto? O tempo todo mais 1. Certo? O limite dá mais 1.